E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre a eletrólise. Vamos entender como é o processo da eletrólise, que é uma reação inversa da pilha. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje da eletroquímica, nós vamos falar sobre a questão da eletrólise. Vamos entender todo o processo e como ocorre a eletrólise. Galera, a eletrólise nada mais é que uma reação contrária da pilha. Na pilha nós vimos que uma reação química produz corrente elétrica. Na eletrólise é o contrário. A corrente elétrica vai produzir uma reação química. E nós vamos ver que a eletrólise é uma reação de oxirredução não espontânea provocada pela corrente elétrica. Vamos entender agora qual a diferença da pilha para a eletrólise. Na pilha, nós vamos ver que o cátodo é o polo positivo, onde acontece a redução. O ânodo é o polo negativo, onde acontece a oxidação. Porém, na eletrólise vai ser o contrário. O cátodo ele vai ter o polo negativo, para onde vão os cátions, acontece a redução. E o ânodo ele é o polo positivo, para onde vão os ânions, acontece a oxidação. Vamos agora ver quais são os tipos de eletrodos que nós temos. Nós temos o eletrodo chamado de cátodo, sempre vai ocorrer as reduções, e o eletrodo ânodo, sempre vai ocorrer a oxidação. Vamos agora entender os tipos de eletrólise que nós temos. Nós temos a eletrólise ígnea ou iônica e a eletrólise em meio aquoso. Na eletrólise ígnea ou iônica, nós vamos ver que o composto iônico ele é fundido, ou seja, ele vai passar para o estado líquido. Nesse caso, os íons se dirigem para os polos de cargas opostas, onde se neutralizam. Vamos ver a eletrólise ígneo-iônica para o cloreto de sódio, ou seja, o NaCl. Lembrando vocês, quando a gente tem uma temperatura de 801 graus Celsius, essa substância ela começa a derreter, ela começa a fundir. E aí seus íons vão ficar livres. E aí dessa forma a gente consegue fazer a eletrólise. Preste bem atenção nas semi-reações que ocorrem em cada eletrodo. Observe que no ânodo, que é o lado positivo, ele vai atrair o cloreto, que é negativo, que por sua vez vai liberar dois elétrons formando em gás cloro. Já no cátodo, que ele é negativo, ele vai atrair o cátion, que é o Na+, que vai ganhar dois elétrons formando em Na0, ou seja, o metal sódio. Quando a gente vê aqui, nós vamos ver que ele perdeu dois elétrons e aqui ele ganhou dois elétrons. Dessa forma, eles vão se anular. Quando a gente soma a reação toda, nós vamos ter, nesse caso, na eletrólise do NaCl, que nós vamos ter o cátion Na+, e o ânion Cl-, vai produzir gás cloro mais 2 do metal sódio. Vamos agora para a eletrólise em solução aquosa. Quando o eletrólito se encontra em uma solução aquosa, no sistema, além de íons, cátions e ânions resultantes da dissociação do eletrolito, tem-se também a presença dos íons H+, e OH- provenientes da reação de ionização da água. Lembrando vocês que a água, quando ele sofre a ionização, ele vai liberar o cátion H+, e o ânion a hidroxila. Então, nesse caso, a gente vai ter uma competição entre os cátions e os ânions. Vamos ver aqui agora como isso acontece. A situação então é a seguinte: no polo negativo deve atrair ou descarregar o cátion proveniente do eletrólito ou o H+ da água. No polo positivo deve atrair e descarregar o ânion proveniente do eletrólito ou a hidroxila da água. Como a gente vai saber quem vai sofrer a descarga, quem vai sofrer a eletrólise? Gente, nesse caso aí nós temos a seguinte situação. Para responder essa pergunta, nós temos que basear na tabela dos potenciais de eletrodos, uma fila que facilita a preferência de descarga dos eletrólitos, não é isso? Ou dos eletrodos.
Então, a eletrólise em solução aquosa, nós vamos observar o seguinte. Se o cátio proveniente for do grupo 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, e o alumínio, quem vai no lugar deles vai ser o hidrogênio da água para o cátodo polo negativo, liberando H2, o gás hidrogênio. Se o ânodo proveniente do eletrólito for oxigenado ou fluoreto, quem vai ser a hidroxila da água para o ânodo polo positivo, liberando gás oxigênio, que é o O2. Então, preste bem atenção para esse exemplo aqui. Olha só a eletrólise do NaCl em solução aquosa. Nós temos que o NaCl vai produzir o íon Na+, e o Cl-. A água ela vai produzir o H+, e também a hidroxila. Nesse caso, nós temos 2 cátions e também 2 ânions. Os cátions são Na+, e hidrogênio, e os ânions são cloreto e a hidroxila. Preste bem atenção que o Na pertence à família 1A, a família dos metais alcalinos. Então, quem vai ser o hidrogênio. Observe que desses dois aqui nós temos o quê? A hidroxila e o cloreto. Observe que se ele for oxigenado ou fluoreto, ele não vai, quem vai é hidroxila. Nesse caso, como é cloreto, ele não é oxigenado, nem tampouco fluoreto, quem vai ser o cloreto. Observe a dissociação do sal. Se eu pego 2 do NaCl, eu vou ter 2 do Na+, mais 2 do Cl-. Se eu pego a água, 2 moléculas da água, vai produzir 2H+, e 2 hidroxila. Nesse caso, quem que vai sofrer eletrólise? Galera, lembrando, quem sofre eletrólise do cátion é o H+, e do ânion ele vai ser o Cl-. Observe que o H+, ele vai receber elétron, ele vai perder a carga, e aí, nesse caso, vai produzir gás hidrogênio. Já o cloro, ele vai produzir o gás cloro, que é o Cl2, e vai liberar 2 elétrons. Como vocês observaram que o hidrogênio ganhou 2 elétrons e o cloro perdeu 2. Vamos cortar aqui e aí vamos somar. A equação global da eletrólise do NaCl em água, nós vamos ter 2 do NaCl mais 2 da água, produzindo 2 do hidróxido de sódio, que é o NaOH, mais gás hidrogênio, mais gás cloro, que ele sai da reação. Vamos ver agora a eletrólise do nitrato de prata em solução aquosa. Nesse caso, nós teremos o seguinte: o nitrato de prata, quando ele sofre dissociação, vai produzir a prata mais o nitrato, que é o NO3-. A água, quando ela sofre dissociação, ela produz o H+, mais a hidroxila. Galerinha, preste bem atenção. Nós temos aqui o seguinte: entre esses dois cátions, quem sofre a eletrólise vai ser a prata. Por quê? Porque ele não pertence nem à família 1A, nem à família 2A, nem tampouco ele é o alumínio. Observe que o ânion, observe que esse ânion ele tem um oxigênio, ele é oxigenado. Então, pelo ânion ser oxigenado, quem vai sofrer eletrólise vai ser a hidroxila. Vamos ver aqui a reação de dissociação que nós temos de cada um deles. Do sal, que é o nitrato de prata, vamos colocar 2 moléculas, 2 prata mais 2 de nitrato. A água, quando ela ioniza, se eu pego 2 moléculas da água, vai produzir 2 hidrogênio mais 2 hidroxila. Então, nesse caso, nós temos que lembrar o seguinte: quem vai sofrer eletrólise? Do cátion vai ser a prata e do ânion vai ser a hidroxila. Então, o cátion, observe a semi-reação catódica. A prata, ela vai ganhar 2 elétrons, formando em prata sólida. Já na reação anódica, a hidroxila são 2, vai liberar a água mais meio do oxigênio, liberando 2 elétrons. Observe que aqui na catódica ele recebeu 2 elétrons, na anódica ele perdeu 2 elétrons. Cortando isso aqui,
Observe que nós anulamos a quantidade de elétrons. Somando aqui a equação global da eletrólise, nós vamos ter 2 do nitrato de prata mais 2 da água, formando 2 mols do ácido nítrico mais prata metálica e meio do oxigênio que é liberado na reação. Então, galera, é dessa forma que nós temos a eletrólise. Valeu aí!